embora tendo renunciado à fecundidade física, a pessoa virgem torna-se espiritualmente fecunda, pai e mãe de muitos, cooperando na realização da família segundo o desígnio de Deus. Familiar esse consórcio, a exortação apostólica do Papa São João Paulo II, que às vezes é uma pergunta que você tem, será que a vida dele, qual que é a fecundidade que o celibatário tem? Então, João Paulo II está aqui respondendo. Esse povo é tudo frustrado, esse povo não deu certo na vida, né? Então, mas não é isso não. Então, nós vamos entrar mais a fundo ainda na vocação celibatária, essa vocação que, como dizia no início, faz parte da vida da igreja, desde os inícios, a igreja sempre deu ali o valor tão grande à vida celibatária, como a vocação ao sacerdócio, como a vocação ao matrimônio, como a vocação à vida religiosa, como a vocação missionária. É uma linda vocação. João Paulo II também dizia que a Igreja Católica é esse jardim com inúmeras flores, cada uma de um formato, de uma cor, de um cheiro diferente. Mas agora é a sua pergunta que você enviou e está enviando para a Aline. Temos perguntas, Aline? Temos muitas, padre, graças a Deus. Que maravilha! A primeira é de uma pessoa que pede para não ser identificada e ela faz a seguinte pergunta. A vida celibatária é uma vida impelida à solidão e ao fechamento em si para apenas se relacionar com Deus? Tiago, você vive essa solidão? Sim, eu diria que todo ser humano existe uma dimensão de solidão que ele precisa viver, né? Mas não é uma solidão no vazio, e é bom a gente diferenciar o que é a solidão de um isolamento, né? Sim. Eu não me isolo das pessoas, eu não me isolo do mundo, mas vivo uma solidão própria e que todas as pessoas, dentro do seu estado, claro, de vida, são chamadas a viver. Esta solidão que, na verdade, tem uma presença de alguém, né, maior, que é o nosso Deus. Eu gosto muito, padre, de uma analogia, né, que o próprio Monsenhor faz quando ele fala do celibato e que, para mim, traduz muito bem isso. Que o celibatário ele é como uma ponte, né? Em si ela está no vazio, né? Mas ela liga dois extremos. O celibatário tem esse papel, ele está ali num vazio, aparentemente numa solidão, porém ele liga Deus ao homem e homem a Deus. Ora ele está todo em Deus e leva Deus ao homem, ora ele está todo para os homens e leva os homens para Deus e vai fazendo essa via. A vida dele precisa fazer isso, né? Então, claro, a solidão, ela existe, é visível, é nítida, né? Porque eu não contraí o matrimônio com ninguém. Mas é uma solidão aparente, né? Interiormente ela existe, porém preenchida por este amor maior, né? Então, não, é muito importante a gente diferenciar isso, porque as pessoas podem pensar, então, quer ficar parte do mundo essa pessoa, né? Não quer se relacionar. Pelo contrário, se o celibatário não se der ao outro, não se relacionar, ele não está cumprindo a vocação dele, né? Que ele é chamado a não pertencer a uma pessoa exclusiva, mas sim a ser de todos, né? Não recriminar ninguém, não ter distinção, mas estar ali, inteiramente a todos. Posso complementar, Claro, padre? Áurea. E para viver, claro, esta entrega, é necessário, é fundamental que vivamos, não é, esta solidão no sentido de intimidade com o Senhor, porque ninguém pode dar o que não tem, não é mesmo? Uma vez que Chiara Lubich, ao ser questionada, em plena grande Segunda Guerra Mundial, sobre a questão do celibato, um sacerdote perguntou, mas as suas irmãs todas casaram, você tem certeza da sua vocação? E ela falou assim, enquanto tiver um sacrário sobre a face da terra, eu jamais me sentirei sozinha. Então, é uma solidão acompanhada. Né? Como ele falou, existe, não é, essa mística que precisamos viver, mas é uma mística que não nos fecha em nós mesmos, pelo contrário, impele-nos a uma entrega, a uma doação ao próximo. Ótimo. Dentro disso, Edson, já falando da sua vocação breve, vamos dizer, né? Porque muitas vezes nós podemos correr o risco, nós como sacerdotes, vocês também como seminaristas, correr o risco de achar algo, achar uma espécie de compensação para fugir da solidão. Como lidar com essas realidades? Porque realmente a pergunta é muito pertinente, né? É uma solidão? Então, como fugir dessas tentativas de compensações vazias, mas não ter medo de encarar essa solidão, que não é uma solidão, que não é um isolamento, né? Como fugir dessas compensações
que ocupam o espaço do celibato na nossa vida? Para você, Isso, como é que é compensações que podem se manifestar de diversas formas. E até hoje, vamos falar de um pouco atual, por exemplo, redes sociais, encontrar amigos virtuais, são tipos de coisas que podem realmente nos desviar. Mas, antes de responder também, é importante considerarmos que, quando se fala de solidão aqui, não está querendo significar e não é algo igual à infelicidade, né? Solidão não tem nada a ver com infelicidade. Tanto Abandono, a solidão do celibatário, a solidão do pastor, né, do padre, que é algo necessário. É uma solidão acompanhada, primeiro e primordialmente, por Deus, depois também pelos irmãos, principalmente nós aqui da comunidade Canção Nova, que nós temos essa vida comunitária muito intensa, graças a Deus, como em outras realidades também eclesiais. Acompanhada por Deus, acompanhada pelos irmãos e acompanhada também por aquelas pessoas que nos são confiadas, que Deus nos confia para a pastoral, para a missão. Ali se manifesta a nossa fecundidade. Então, um principal meio para combater aquilo que poderia nos desviar de vivermos inteiramente e de maneira fecunda a solidão do pastor, a solidão própria da vida celibatária e também a solidão própria, diríamos aqui, até a vida matrimonial, porque ali ela é acompanhada pelo cônjuge, ali pelo esposo ou pela esposa, mas ela não perde essa dimensão que é própria da pessoa humana também, da solidão. Então, a maneira de combater é considerar onde vai ser o seu campo da fecundidade. Então, nós somos fecundos na pastoral quando nós vivemos intensamente aquilo para que Deus nos chamou, nos confiou, nos concede graças, nós aqui no celibato, né? Graças a Deus. Então, não confunda a solidão com infelicidade. Graças a Deus, nós somos muito felizes pela opção livre que fizemos. É interessante vocês três dizendo, porque nós muitas vezes podemos viver a solidão dentro do sacramento do matrimônio. Quantos esposos, quantas esposas chegam até nós, padres, chegam até, com certeza até vocês, reclamando que já vivem um bom tempo a solidão dentro do sacramento do matrimônio. Então, o estar com alguém do lado não significa preenchimento de dentro, né? Não significa que a pessoa vai ser preenchida dentro. Nós vivemos como celibatários, e eu me coloco também, porque sou celibatário, sou padre, graças a Deus, nós vivemos esta solidão, mas para, como o Tiago disse, para encontrar alguém, né? E muitas vezes a gente tem até mesmo que cavar muito tempo para achar esse tempo de solidão. Porque se o nosso celibato ele for fecundo, com certeza nós não seremos sozinhos, né? Com certeza nós não estaremos Padre, e sozinhos. acho também interessante falar isso, né, salientar, que existe a chamada virgindade universal. E quando eu li isso, eu achei tão belo, que diz justamente desse espaço no interior do coração de cada homem, de cada pessoa, que só vai ser ocupado por Deus. Então, até mesmo se um casado, né, colocar toda a sua expectativa de amor, de preenchimento no seu cônjuge, ele vai se frustrar. Claro, existe o espaço próprio que precisa ser preenchido, né? Na vida matrimonial nós não estamos colocando isso em questão. Mas aquele espaço de Deus, nenhum ser humano vai poder ocupar, né? Senão eu posso ter o meu parceiro, a minha parceira do meu lado sempre, mas sempre vai faltar. Então, eu vou conseguir amar em maior potência o meu cônjuge quando o espaço de Deus em mim estiver ocupado. Por isso, dessa virgindade universal. Todo homem tem a sua dimensão virgem, que é esse espaço ocupado por Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Aline. A Adriene de Aracaju está gostando muito do tema e gostaria de saber se apenas as pessoas virgens podem ser celibatárias. E aproveitando a pergunta dela, o Mário de Mogi das Cruzes pergunta se um viúvo ou uma viúva pode seguir essa vocação também. Áurea, somente uma pessoa virgem pode ser celibatária? Não, porque a Virgem ali fisicamente, creio que ela quis dizer, né? A virgindade consagrada, ela vai além da virgindade física, não é mesmo? Então, estamos falando aqui de um estado de vida. A graça de nós dedicarmos, não é? Não só o nosso físico, claro, né? Mas toda a nossa alma. Claro que uma pessoa não virgem também pode fazer essa opção de vida, porque a virgindade esponsal, ela vai muito mais além. Então, aqui para os viúvos também que quiserem aí fazer a sua consagração,
os viúvos que quiserem optar pela virgindade consagrada, a igreja também vai acolher de todo o coração, porque a virgindade consagrada, ela diz da alma, ela vai muito mais além, né, da parte física. E é interessante, Edson, porque muitas vezes a gente pode encontrar pessoas na nossa caminhada, como pastores, como pessoas que cuidam de outras pessoas, que se sentem indignas, porque na sua história já tiveram as suas experiências sexuais, inclusive, e essa pergunta é muito pertinente também nesse sentido, porque uma pessoa que teve as suas experiências, vamos dizer, antes de saber o que realmente a faria feliz, o passado dela condena ela? Ela não vai poder ser feliz, ela não vai poder ter essa vida, ela não vai poder, vamos supor, um jovem como você, que está caminhando para o sacerdócio, um rapaz que teve essa vida mundana, essa vida suja, não vai poder ser padre porque ele teve essa vida? Deus condena pela história da pessoa? Certamente que não, Deus não condena pela história, com certeza. Mas creio que o sentimento que assola essas pessoas é um pouco parecido com o sentimento quando eu fui convidado, por exemplo, para vir para o programa, né? Da certa insegurança, medo de passar vergonha, medo de fracassar, algo nesse sentido. Então, quando nós somos chamados também para essa vocação tão grandiosa, que é o celibato, nós temos que ter cuidado para que as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas desculpas não se transformem em argumento contra a vocação, contra o dom, contra aquilo que Deus chamou. Então, de maneira alguma, eu posso permitir que as minhas desculpas, ou seja, eu vivi uma vida totalmente desregrada, não sou mais virgem, tive muitas relações sexuais, eu não posso me dedicar ao celibato, quando eu tenho certeza aqui no meu coração que Deus está me chamando, que eu fui chamado por Deus. Aí essa desculpa se transforma num forte argumento, mas aqui o convite que eu faço é que você tenha coragem. Talvez você tenha feito muitos projetos para a sua vida, ter 6 filhos, tudo mais, ou algo parecido com isso, mas hoje Deus te chama ao celibato. Ou, quem sabe, Deus te chama para ser padre também, está te chamando, e você está inquieto com isso, com os seus projetos pessoais, parecido com aquele projeto do jovem rico. Quando Deus o convidou a deixar tudo, ele saiu triste. Por que ele saiu triste? Ele saiu triste porque ele tinha um projeto que não estava considerando Deus em primeiro lugar ali. Então, eu te convido a coragem de dar esse passo, dizer sim, e quem sabe futuramente você não tenha nem 6 filhos ali da carne físico, mas muitos filhos espirituais. Então, é preciso ter coragem, que pode sim, mesmo que a sua vida passada tenha sido de muito desregramentos. O padre me fez recordar aquela passagem de São Paulo, né, onde ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos dispomos a optar por Deus, a fazer a vontade de Deus, a graça dele é muito maior do que o que vivemos no passado. Deus verdadeiramente não nos condena pela nossa história, mas existe confusão na cabeça do nosso povo, dos nossos jovens. Qual que é a diferença, Tiago, entre continência e celibato? Porque muitas jovens podem, não, eu estou lutando para que eu não caia mais, eu quero mudar de vida. Mas isso, qual que é a diferença entre essa continência de um jovem que quer verdadeiramente mudar de vida e de um celibatário? Qual que é a diferença entre essas duas palavrinhas? Claro, né? O senhor pode me ajudar, se quiser. Mas claro que responderei. Quando a gente fala de continência, logo a gente se remete àquele que vai se abster de uma relação, né, sexual, ou aquele que está tendo uma vida sexual desregrada, portanto, um jovem que quer viver a castidade no seu estado de jovem, ainda não casado, mas também muitas vezes os casados que por N situações acabam vivendo isso. Então, uma continência que vai colaborar, por exemplo, no caso de um jovem, né, vivendo a continência para viver a minha castidade, não vou me abster de relações sexuais, ok? Isso vai contribuir, né, para a minha vivência da castidade dentro do meu estado. Já o celibato, ele vive sim a continência, porém eu assumi um compromisso, né, como já foi trazido aqui, definitivo, eu fiz um compromisso, né, de estado com Deus, né? Então, eu vivo sim a continência, mas essa continência
fundamentada em um compromisso que já foi feita. Vivo a castidade dentro do meu estado de vida, né? Portanto, não vou ter relações sexuais por conta daquilo que eu abracei, né? Viver essa castidade perfeita de se abster, que a gente já também disse aqui, que não é de maneira alguma negar a sexualidade, isso é muito importante, né? Porque se eu reprimo a minha sexualidade, é efeito panela de pressão, né? Uma hora ou outra, isso explode. E aí há muita confusão, né? Porque as pessoas perguntam, e aí, os seus instintos, você vai fazer o que com eles? Vai apertar um botãozinho de pause e pronto, eu não sinto mais nada? Não, está no start, está acontecendo, né? Os impulsos, eles vêm, nós sentimos, existem dias onde nós estamos sexualmente mais sensíveis, né? E isso é muito natural e que bom que seja, porque se não for, pode haver aí algum problema. Mas nós somos chamados a canalizar, né? Essa energia sexual, vital, latente, forte, né, que ela pode tanto nos elevar, como pode também nos derrubar, se ela não for vivida, né, em Deus, vivendo na castidade. Claríssimo. Ok, se o padre disse, eu concordo. Aline. Uma pessoa que pede para não ser identificada pergunta qual é a fecundidade do celibatário. Quais são os frutos que ele pode contribuir para a sociedade, para a igreja? Em outras palavras, para que serve essa vocação? Tipo assim, o que vocês três estão fazendo na vida de vocês? Áurea. De fato, esta questão da fecundidade é algo bem próprio, não é, da nossa vocação. À medida que os anos vão passando, a experiência que eu tenho feito é que Deus vai colocando almas para que eu cuide. E é uma experiência muito bela, né? Porque não gerando filhos biologicamente falando, Deus tem me dado a graça, não é, de gerar filhos para Ele. Então, essa questão do acompanhamento, né, de jovens que vêm à minha procura, né, de almas que Deus também coloca na minha vida para que eu reze, a questão da intercessão também na vida celibatária, é algo que traz para nós fecundidade. Santa Faustina dizia assim que, diante do estado de vida, diante da vocação que Deus tinha confiado para ela, ela salvava mais almas pela oração e pela penitência do que, muitas vezes, missionários pregando no púlpito. Então, essa questão da oração é muito fundamental para que nós, consagrados, possamos viver essa fecundidade em Deus, né? Porque o próprio Deus, ele vai mandando de acordo com a nossa capacidade, né, de ajudar ou não. Se eu sou uma celibatária que não tem uma vida de oração, uma vida de penitência, de ascese, lógico que Deus não vai mandar, não é, almas para que eu cuide. Mas isso, de fato, na minha vivência, tem se tornado uma constante. Graças a Deus, isso tem acontecido. E eu repito as palavras do Senhor, Padre, no início. João Paulo II dizia assim, olha, embora tendo renunciado à fecundidade física, a pessoa virgem torna-se espiritualmente fecunda. Olha que coisa linda. Pai e mãe de muitos, cooperando na realização da família segundo o desígnio de Deus. Então, você que é pai, que é mãe, que nos acompanham neste momento pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, geram vidas, não é, biologicamente, e nós tratamos de cuidar espiritualmente. Em síntese, eu acho que é isso. Muito obrigado, E é interessante, né, Áurea, porque é uma experiência também que eu vivo no sentido de que a nossa vida acaba sendo uma atração, atrai as pessoas. Eu, no começo, não conseguia entender, mas muitas pessoas que acabam vindo partilhar sobre realidades, sim, espirituais, humanas, daquilo que vivem, para falar de assuntos profundos que dizem da sua realidade de vida, mas que dizem também da eternidade. Eu gosto muito de um conceito do celibato, dentre tantos, né? Que o celibatário é chamado a amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, para que assim, com o coração, né, de coração e livremente amar como Deus ama. Isso é impossível. Claro, para nós humanamente é impossível. Mas no dom existe uma graça própria que nós somos chamados. E a amar aqueles que estão em risco de serem os menos amáveis. Os esquecidos, os desprezados, os deixados. Então nós somos chamados a ir ao encontro destes e ser manifestação clara deste amor de Deus, né, que é dado por graça, para que nós possamos amar estes que estão carentes de amor no mundo, de um amor genuíno, de um amor verdadeiro, este amor que vem de Deus. Muito obrigado, Tiago. Edson, sobre ainda essa pergunta de qual que é a fecundidade, você se sente estéril por ter escolhido o sacerdócio? Você já tem filhos? Você não tem filhos gerados na carne, mas você já tem filhos espirituais. Como cuidar destes? Minha mãe que fala, cuidar dos nossos filhos que nascem
da nossa carne é muito fácil. Agora, cuidar de filho barbado é mais difícil. Como lidar com esses cuidados dentro da tua paternidade espiritual? Isso, na verdade, essa forma de vida acaba se tornando uma condição para a fertilidade, né? Diríamos assim, porque não tem a dimensão física, a fecundação ali, relação sexual e tudo mais. Mas a gente pode comparar até mesmo na vida, pensemos, né, na Virgem Maria, né, que não teve a relação física e tudo mais, mas da fecundidade dela enquanto mãe espiritual do povo todo. Aqui não estou comparando a vida de pastor com a vida da Virgem Maria, mas só para dizer do celibato enquanto condição também para a fecundidade. Pensemos aqui no Padre Jonas. Alguém tem coragem de dizer que esse homem não é fecundo? Que não tem fecundidade na sua entrega, no seu celibato? Estou usando ele porque é autoridade, né? Nosso fundador. Exemplo, não dá para eu me utilizar ainda como exemplo, né? Então, veja, esse homem que deu o seu sim a Deus ali no sacerdócio, no celibato também, é um homem fecundo. Então, esse é o nosso modelo, nosso exemplo, tanto para mim quanto quantas pessoas nesse Brasil não são marcados pela paternidade espiritual do Padre Jonas. Isso é sinal de fecundidade, que é exemplo para mim também. Né? Então você não é frustrado. Jamais. Obrigado. Aline. O Pedro Rodrigues pergunta: como a pessoa que sente o desejo do celibato pode se libertar do medo de se doar? Ou quer dizer que tendo medo de se entregar significa que realmente não é chamado por Deus? Tiago. Vamos lá. Vamos trocar ideia, Tiago. Vamos trocar ideias. O medo, ele sempre vem nos paralisar. Claro, a gente precisa entender também que existe o grau de medo que é saudável, né? Porque se nós não tivéssemos um certo tipo de medo, por exemplo, de altura ou daquilo que nos põe em risco, né? Nós cometeríamos aí muitos acidentes. Então, existe um certo ponto, né, de equilíbrio onde o medo é saudável. Mas quando nós falamos de um medo em assumir o celibato, né, assumir um chamado de Deus, eu penso que, na verdade, Padre, no fundo é uma grande luta, essa, né, conhecida também como a mãe das doenças espirituais, a filáusia, né? Quando ele falou da questão de o medo de dar-se, né, Sim. de entregar-se, porque a filáusia é esse amor desordenado por si mesmo, né? Um amor que vai me matar, né? Um egoísmo, um fechamento em si. Então, às vezes, esse medo ele pode ser mascarado por isso, né? Porque eu vou ter que me dispor a me dar ao outro. Eu gostei muito quando Edson trouxe o versículo bíblico no início, né? Ninguém me tira a vida, eu me dou livremente. E que boa providência e coincidência, porque a palavra que Deus me deu e me impulsionou ao celibato foi justamente essa: o Pai me ama porque dou a minha vida e a dou livremente. Então, para mim, eu sempre trago o amar como sinônimo de dar a vida e tudo que abrange esse dar a vida. E eu vejo que no dar a vida, esse é um grande caminho de santificação para mim, né? Porque nós temos uma tendência ao fechamento. Qual que é a contraposição do amor? É o egoísmo, né? Então, eu me fecho em mim. Quanto mais eu me fechar em mim mesmo, quanto mais eu me isolar, mais eu vou estar me acometendo a minha morte, né? Espiritual, como pessoa, porque eu fui chamado à comunhão, à abertura ao outro. Então, esse dar-se, claro, ele gera medo, ele nos desinstala, mas ele é necessário, porque ele é um caminho de santificação, é um caminho de restauração, é um caminho de cura, né? Não vamos aqui também ser ilusórios e pensar que, porque eu sou celibatário, eu tenho toda a disposição do mundo de acolher a todos aqueles que vêm até mim com o coração sempre disposto. Não, existe a minha humanidade e muitas vezes eu não quero ver ninguém, mas aí que está, eu tenho uma decisão, um voto, né? Porque o voto faz isso. Quando eu estou oscilando, a força do voto me faz eu me decidir além daquilo que eu sinto. Tá bom, eu não queria ver ninguém, mas alguém está precisando da minha ajuda. Eu me decido e vou estender a mão e vou ao encontro, apoiado na graça de Deus, porém, a partir de uma decisão minha, uma decisão pessoal. Eu preciso ir ao encontro do outro. Então, é importante ver, né, esse medo, qual que é a origem dele? Ele não está mascarado, né, por esse fechamento em si mesmo? E, claro, os receios que existem. Eu já me questionei várias vezes. Tudo bem, agora estou na flor da idade, né, com uma vitalidade, Qual a sua belo, idade? forte. 29 anos. 29. 29 anos, por mais que não pareça. 29 anos, convencido, né? 29 anos. E eu penso, e no futuro?
né? Eu já me questionei, Deus permite esses questionamentos. Eu vou ficar só? Eu vou ter os meus filhos para cuidar de mim? É um passo na fé. Esse medo não pode me paralisar. Assumir o celibato é um grande passo de fé, porque eu acredito e confio naquele que me chamou. Graças a Deus, obrigado, Tiago. E a Canção Nova não para. A Canção Nova, que é essa comunidade que evangeliza pelos meios de comunicação, que ela tem por trás de tudo que você acompanha, pessoas que têm o seu estado de vida, que têm a sua escolha, que quer acertar, que quer ir longe, porque nós estamos em busca do céu. Por isso que a Canção Nova não para e por isso que nos dias 29 e 30 de agosto acontecerá aqui na nossa sede em Cachoeira Paulista o encontro de oração com o tema Curar-se para ser feliz. Olha que interessante, bem sugestivo. Todo mundo quer ser feliz, mas para que eu seja feliz eu preciso também tirar aquilo que me deixa infeliz. Esse encontro contará com a presença do Padre Adriano Zandoná, Padre Christian Shankar, Padre Reginaldo Manzotti. E à noite, também no sábado, dia 29, terá show com o Padre Reginaldo Manzotti. Mais informações você pode ligar agora 12 31 86 2600, 12 31 86 2600 ou pelo nosso site eventos.cançãonova.com. eventos.cançãonova.com. Curar-se para ser feliz. Daqui a pouquinho a gente volta e voltamos com a sua pergunta, com a sua participação. E agora com as perguntas que você enviou também diretamente para eles. Trocando ideias. Daqui a pouquinho volta.